Olá, querido, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Mergulhados na Palavra. Aqui nós temos um compromisso em abençoar a sua vida através de uma mensagem profética direcionada 100% por Deus para abençoar você e toda a sua casa. E hoje eu quero falar contigo sobre dor, sofrimento, gemido de escravidão. Você conhece alguém que está passando por isso? Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Um momento mais crítico da sua vida? Se você conhece alguém, compartilha com ele essa mensagem. Se você precisa ouvir, fica comigo até o final, porque eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para abençoar a tua casa e a tua vida. Vem comigo, que Deus vai falar com você agora. Fica comigo até o final, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra profética, que vai penetrar fundo no teu coração e na tua alma. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Compartilha com os teus amigos nesse exato momento, como eu sempre digo. Sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus. Sempre tem alguém desesperado, só esperando Deus falar com ele, para ele ter um alívio na sua alma e enxergar uma direção. Então tem muita gente que convive com você nesse exato momento que precisa ser abençoado por Deus. Então seja canal de bênção na vida deles e compartilhe essa mensagem. Dê seu like para o YouTube entender que o conteúdo está sendo proveitoso e nos ajuda a aumentar o nosso alcance, porque você não quer ser abençoado sozinho, né? Então nos ajude a levar essa mensagem poderosa, que é a palavra de Deus, a outras pessoas. E ative o sininho da notificação, se inscreva em nosso canal e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro e ser avisado toda vez que nós subirmos um vídeo novo para abençoar a sua vida através dessa plataforma que é o YouTube. O texto base de hoje que eu quero falar contigo está em Êxodo, capítulo de número 2, versículos 23, 24 e 25. O 23 diz assim: Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Aqui é um versículo tenebroso, porque quando a Bíblia diz que alguém estava gemendo por causa de uma dor, de um sofrimento, eu entendo que esse é o nível mais alto de sofrimento de uma pessoa. Gemer de dor é aquele dia que você entra para orar e você não consegue falar nada. Você só consegue gemer, você só consegue chorar, porque a angústia é tão grande, o sofrimento, a dor é tão grande que não saem palavras da sua boca, só saem lágrimas dos teus olhos. É aquele dia que Deus não fala nada, é aquele dia que parece que Deus realmente se esqueceu de você, é aquele dia que parece que você está sozinho no mundo, que todo mundo se esqueceu de você, que a sua oração não passa do teto. Você já passou por isso? Você pode até estar passando por isso nesse exato momento, então a palavra vai ser certeira para a tua vida. E se você já se lembrou de alguém que está enfrentando um momento difícil, compartilha, manda agora essa mensagem para ele, para ela, porque tenho certeza que Deus vai falar ao coração dele. Eles gemiam. E por que eles gemiam? Porque eles estavam enfrentando um período de várias gerações sendo escravizadas. E quando você passa um período muito difícil na sua vida, chega uma hora que você atinge o limite. Chega uma hora que parece que você não vai aguentar mais, que o seu corpo físico não aguenta, que a sua alma está tão aflita que você pensa em sumir, abrir um buraco, entrar lá para dentro, sumir do mundo e não avisar nada para ninguém. Eu já passei por isso e eu tenho certeza que você também já. E se não passou, provavelmente você ainda vai passar, porque a Bíblia diz que o dia mau, o dia do gemido, o dia da dor vem para todo mundo. A Bíblia chega a dizer que o justo e o injusto
tem a mesma chuva e tem o mesmo sol. Então ninguém vai escapar do sofrimento e da dor. A diferença é que o ímpio passa sozinho. E o justo que crê em Deus, em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Então ele recebe um consolo a mais. Ele recebe um fortalecimento a mais para enfrentar esse dia mau. Agora a pergunta que nós nos fazemos e a pergunta que eu te faço é: você sabe o que é preciso você fazer nesses dias maus? Qual é a senha? Qual é a saída que você tem que ter? O que você tem que fazer? Qual a sua atitude no dia do gemido da dor? No dia da maior crise da sua vida? O próprio versículo ele dá a senha, ele dá a resposta. E eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Essa é a porta de entrada no céu, o clamor. Repare que o texto começa dizendo que o período de escravidão está tão doloroso que eles estavam gemendo de dor. O contexto é tão tenebroso que eles estavam gemendo de dor. Nós estamos falando de toda uma nação, de uma nação inteira, não é só de um bairro, nem só de uma família, é de uma nação, a nação de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, os grandes patriarcas da Bíblia. Eles estão gemendo de dor, eles estão sofrendo por 400 anos. Sabe o que é a sua família, as suas gerações sofrerem um período de escravidão terrível por 400 anos? Parece que Deus não se lembra, parece que Deus abandonou o povo, dá a impressão de que Deus realmente largou de mão, não vai fazer mais nada. Só que por que a Bíblia diz que o clamor deles chegou até Deus? Porque eles clamaram. Se você não orar, sua oração não chega. Deixa eu te dar uma dica. Mesmo gemendo de dor, clame. Mesmo gemendo de sofrimento, clame. Mesmo desanimado, clame. Mesmo cansado, clame. Mesmo perdendo as esperanças, clame. Mesmo tudo dando errado, clame. Mesmo recebendo um diagnóstico da medicina que não tem mais jeito, clame. Não pare de clamar. Sabe o que significa a palavra clamor no hebraico? A língua original do Antigo Testamento? Invocar para perto, chamar para perto. É Deus nos ensinando. No dia da dor, me chama para perto. No dia do sofrimento, me chama para perto. No dia da guerra, me chama para perto. No dia da dor, do gemido, me chama para perto. Hoje nós temos o Consolador. E para que serve um Consolador? Para dias difíceis, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições dos justos, a Bíblia diz, mas de todas elas Deus o livra. Então nós temos algo a mais, que é um Consolador. A Bíblia diz que um anjo desceu no jardim do Getsemane e consolava Jesus. Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida e te lembrar, se você esqueceu disso? Deus nunca desampara os seus. A Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu, Deus, jamais me esquecerei de ti. Eles clamam. Então o que fazer no dia da angústia? Clama. Clamor é a arma mais poderosa da vida cristã. E o seu clamor chegou até Deus. E Deus ouviu o gemido deles. Olha que versículo interessante. Deus ouviu o gemido deles. Dá a entender de que não sai palavras, mas Deus ouve o gemido. E Deus entende o motivo do seu gemido. Você não precisa abrir a boca para falar. Deus entende o gemido da sua dor. Deus entende. Sabe o que é o texto nos ensinando quando diz que Deus ouviu? É Deus dizendo: eu nunca me esqueci de você. Os meus olhos sempre estiveram atentos a você, à sua casa, à sua parentela, aos seus projetos.
E olha o que a Bíblia diz: e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso aqui é fantástico. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não é que Deus se esqueceu. É a Bíblia dizendo: Deus nunca se esqueceu. Deus sempre esteve vivo e a promessa também sempre esteve viva. Essa pandemia mundial, eu não sei em que época você vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo, mas agora nós estamos no finalzinho de uma pandemia mundial que foi o Covid-19. O Covid-19 matou muita gente, milhões de pessoas pelo mundo, mas não matou a promessa de Deus na tua vida. Vou repetir: matou muitos milhões de pessoas, mas não matou a promessa de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que Deus não pode mentir. E é impossível, a Bíblia diz na carta aos Hebreus, é impossível que Deus minta. Se é impossível que Deus minta, então o que Ele te prometeu, é isso que a Bíblia está dizendo. Se é impossível que Deus minta, então o que Ele te prometeu vai se cumprir. O que Ele te prometeu ainda está vivo, ainda está de pé. É por isso que Ele chama Josué e diz: Josué, quem morreu foi Moisés e não a minha promessa. Quem morreu foi Moisés, mas o meu projeto continua vivo. Então levanta, seja forte e corajoso, porque como a minha promessa está de pé e eu não posso mentir, agora eu vou usar você para a promessa da terra que manda leite e mel se cumprir na vida desse povo. E eu quero declarar sobre a tua vida: o que Deus prometeu vai se cumprir. Você só não pode desistir. Deus só não pode fazer nada se você desistir. Se você desistir, aí Deus não faz nada, porque você escolheu desistir. Mas se você escolher perseverar, mesmo com gemido de dor, mesmo com gemido de sofrimento, continua. Manda essa mensagem para alguém. Manda essa mensagem para alguém, diga para ele assim: continua, porque Deus conta com você, mesmo gemendo de dor, de sofrimento. Talvez você está vivendo o período mais crítico da sua história, da sua família, do seu casamento, mas mesmo gemendo de dor, não abandone o barco, porque o seu clamor vai subir até Deus e Deus vai ouvir o seu gemido. E quando a Bíblia diz que Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, é Deus dizendo: pode passar o tempo que for, eu não me esqueço. Deus fez essa promessa para Abraão há muitos séculos atrás, talvez, não sei, 600, 700, 800 anos antes dessas palavras. Antes disso acontecer, do gemido de dor, Deus já tinha profetizado para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, a sua descendência vai ser poderosa na terra, só que ela vai passar por um período muito crítico de 400 anos de escravidão, mas eu não me esquecerei deles. Olha o que Deus disse para Abraão: eu não me esquecerei deles, e quando findar os 400 anos, eu vou descer para livrá-los. E aqui Deus está dizendo: me lembrei da aliança. Chegou o tempo da promessa se cumprir. Chegou o tempo de Deus descer na sua vida. É por isso que você não pode desistir. Qualquer hora dessa, no calendário humano, mais cedo ou mais tarde, quando eu digo mais cedo ou mais tarde, é no calendário humano, porque Deus não tarda e Deus não falha, Deus sempre chega na hora certa. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus vai descer para fazer, se você permanecer firme. Mas se você desistir, já era, Deus não vai fazer nada. Infelizmente, Deus não vai fazer nada. E Deus se lembrou da sua aliança com Isaac, Abraão e Jacó. Pode passar o tempo que for, a promessa continua viva. E o versículo 25 diz assim: e Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E sabe o que acontece logo em seguida? Deus levanta Moisés e diz: Moisés, chegou o tempo da libertação acontecer e eu vou te usar para ser o grande libertador
desse povo sofrido, desse povo que está sendo massacrado, humilhado e afrontado. Vai chegar o tempo que o céu vai declarar a tua vitória, a libertação da tua casa, a libertação da tua família. Então não se esqueça, mesmo gemendo de dor, clame. Mesmo gemendo de sofrimento, clame. Mesmo não tendo palavras, pode gemer de dor, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e também está ouvindo o seu clamor e o seu gemido. Compartilhe essa mensagem em todos os grupos que você conhece. Eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que está gemendo de dor, que está sofrendo muito, que está num período de crise muito alta. Então seja canal de bênção na vida dele, porque eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. Beijo no teu coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe grandemente os teus projetos. Deus te abençoe.